Eu vou começar esse podcast hoje falando um pouquinho sobre o que é cuidar. Será que cuidar é seguir um algoritmo? Será que cuidar é prescrever? Será que cuidar é seguir um protocolo? Ou será que cuidar é algo mais profundo? Algo que vem de dentro? Algo mais humano? Eu sou a Carolina, eu sou médica, trabalho no Hospital da Força Aérea Brasileira, sou segundo tenente lá, mas esse podcast não tem nenhum vínculo com a instituição. E também estou me especializando em psiquiatria. Além disso, eu sou escuta, eu sou neta, eu sou amiga, eu sou irmã, eu sou esposa. E mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa pluralidade. E esse é o podcast Caminhos do Cuidado. Aqui a gente vai falar sobre as formas de cuidar. Eu acho que a medicina, nos oferece muitos caminhos. Mas a escolha de qual caminho a gente vai seguir depende muito de quem somos nós. Aquilo que nós carregamos dentro de nós. Agora, com inteligência artificial, com tecnologia, passa uma falsa ideia que fica até mais fácil cuidar do outro. Existe teleconsulta, em que o paciente está a quilômetros de distância do médico, até cirurgia remota, em que o robô está a quilômetros daquele cirurgião que está operando. E, ao mesmo tempo, enquanto tem essa falsa ideia de que é algo que está nos facilitando, ao mesmo tempo, torna-se mais desafiador o cuidar. Tem uma frase que eu gosto muito, de uma escritora, Lia Luft, que ela falava que cuidar é saber o que o outro sente, mesmo sem ele falar. E aí tá o cuidado nosso. Isso é uma característica e algo que nós humanos conseguimos fazer. Conseguimos entender expressões, gestos, o contexto. Isso a máquina ainda não tem, e isso nos diferencia. Então, quando a gente fala, e é muito o que a gente vai conversar hoje, sobre o cuidado, sobre o cuidar, para doarmos, né? Porque o cuidar tem muito isso de doar. E quando a gente doa, a gente tem que estar inteiro. A gente tem que entender o que somos, as histórias que carregamos, o que nos constitui, nossa pluralidade. Porque senão a gente vai estar sempre em falta e a gente não vai ter o que dar. Então, quando a gente fala de encontro, de nos encontrar, não tem como não pensar na Cacá. A Cacá da Mandu, que traz muito essa ideia de encontrar o que somos, nos encontrarmos e colocar o que acreditamos no mundo. Antes de dar a palavra para você, Cacá, não tem como não contextualizar um pouquinho aqui para eles, que quando eu tava num processo muito difícil, né, da minha vida, em que eu tava com uma dificuldade de me encontrar, de entender o que eu era, além dos rótulos, numa conversa, né, que eu tive a oportunidade de ter com você, você virou pra mim e falou: Cá, mas esquecendo o rótulo, esquecendo tudo, fala pra mim, quem é você? E na hora eu paralisei, eu congelei. Eu sabia aonde eu tinha feito medicina, por quanto tempo eu fiz cursinho, aonde eu estudei, todos os meus rótulos, meus certificados. Mas é engraçado que ao longo da minha trajetória de 6 anos de medicina, eu acho que nunca ninguém tinha perguntado quem era aquela pessoa, né? Quem eu era? Quem era aquela pessoa que estava cuidando daquele paciente, né? E não tem como a gente começar, né, esse podcast falando de cuidado, nosso primeiro episódio, e não te chamar pra conversar um pouquinho aqui. Que coisa boa, que honra estar aqui. Privilégio de ser a primeira a estar aqui. Obrigada. Imagina, Cá, pra mim, assim, de verdade, é um prazer ter você aqui comigo hoje. Que bom. E eu me sinto muito honrada de ter você aqui comigo. E aquele dia, você me pegou de calça curta. E hoje, eu vou te dar o troco, Cá. Conta pra nós, quem é você, Cá? Olha, é verdade, você me pegou de calça curta mesmo. Porque eu não pensei que você fosse perguntar isso. Eu faço um exercício enorme com todas as minhas clientes e com quem eu tenho a oportunidade de falar, porque realmente a gente tá acostumado a falar o que a gente é com aquilo que a gente trabalha. Mas a gente é muito mais que isso. Então, pra começar, falando de mim, eu sou esportista, antes de mais nada. Quase de criação, assim. Amo esporte. Eu sou criativa. Eu amo arte. Eu acho que quando eu me coloco nesses lugares, eu vou acendendo lâmpadas que tem na minha cabeça e que vão me dando esse espaço de criatividade, de ousadia, de pensar fora da caixa.
Eu sou amorosa, sou muito família. Oportunidades que eu tive de morar fora, assim, eu sofria de saudade, porque eu queria estar perto da minha família. Então, eu gosto desse aconchego. E eu sou uma pessoa de boa escuta. Acho que no meu trabalho, acabei desenvolvendo isso, né? Eu já era assim, mas no trabalho eu comecei a dar nome a isso, né? De entender e traduzir as outras pessoas. Então, uma pessoa que consegue entender para além daquilo que está sendo apresentado. Acho que, resumindo… Ainda tem muitas partes minhas, mas acho que esse é um bom começo. Sim, com certeza. E Ká, quando você trouxe, né, essa questão também de características suas te fortalecerem no seu trabalho. Conta um pouquinho o que é o seu trabalho, assim. O que você faz, o que é a Mandu? Vamos lá. É uma delícia, porque a Mandu, ela foi se desenvolvendo conforme eu fui me desenvolvendo como profissional. E isso é legal, né, e tem a ver com o assunto, porque… eu me liberei dos rótulos. De repente, eu comecei uma empresa que ela não era assim, eu sou advogada, eu sou médica. Eu era uma pessoa que estava criando uma coisa que ainda não existia. Então, hoje eu trabalho com 2 pilares, consciência e expressão. Para mim, tudo que a gente é mora dentro da gente, todas as respostas, né? Eu falo que quando a gente acredita no que a gente sente, a gente descobre o mundo. Porque tem coisas que elas não dá pra gente escrever, né? O sentimento, ele traz muito isso. Eu acho que esse é o meu papel, de entender e mergulhar na consciência de cada um e falar, bom, quem que é você na fila do pão? Quem que é você para além de tudo que você acha que você é e que as pessoas falam de você? Sim. Então, mergulhar nisso e começar a redescobrir o que a gente é um processo transformador, porque a gente descobre coisas nossas que a gente tinha esquecido, ou que a gente nunca parou pra pensar. Pô, nunca pensei, é verdade, eu adoro tal coisa. Então, consciência é quando a gente mergulha nesse universo interno e entende que tem um mundo vasto de coisas dentro da gente. E expressão é como a gente vai colocar isso no mundo. Então, dá voz aos nossos sentimentos. Então, eu falo que na Mandu, eu traduzo o sentimento em expressão. Então, a gente deixa de ver a pessoa só pela característica física, o que ela é ou o que ela faz. E a gente descobre coisas que estão ali dentro, assim. Então, é um laboratório sensorial mesmo. A gente, nossa… E a partir disso, eu abro para vários campos, né? Entender a pessoa de como pessoa física, então como ela quer se ver e se colocar no mundo dela e qual o papel dela. Ela como profissional, então, partindo desse princípio, como eu posso colocar algo que é só meu no meu trabalho. E vivências, quando a gente junta mulheres, principalmente, né, porque nós mulheres que gostamos de nos conhecer mais a fundo, infelizmente, ainda é a maioria. Sim. Pra essa troca de olho no olho, da gente ouvir o outro, se ouvir, né? Porque a hora que o outro coloca uma coisa ali, uma dor, uma vulnerabilidade, você vê que não tá sozinha. E dali saem conexões, enfim, que nem dá pra explicar. Com certeza. E esse seu trabalho já é uma forma de cuidado, né? Super, né? Já porque é cuidar. Quando a gente cuida da gente, a gente se fortalece como pessoa no mundo. Então, assim, ter certeza de quem a gente gente sabe o nosso limite, a gente não aceita um caminho que não é nosso. Então, se entender é se cuidar. Pra mim, é ponto de partida pra qualquer coisa que a gente vai fazer, sabe? Sim, com certeza. E trazendo, assim, né, um pouquinho da minha história, durante a minha graduação, né, na medicina, quando eu comecei a ter uma dúvida de que caminho seguir, do que fazer… ao longo, né, dos anos, assim, a gente vai ganhando uma certa maturidade, né, ao longo da nossa faculdade de medicina, né, que é uma escola longa, né, 6 anos de formação. E aí eu fui vendo que, eu sentia que não cabia o caminho do meu pai pra mim, sabe? Eu sentia que não era meu, né? Mas ao mesmo tempo, Ká, o que acontecia? Tinha muitos julgamentos, né? Então, assim, professores, até familiares viravam pra mim e falavam, já tá tudo ali. É o seu caminho, sim. Seu pai construiu isso há 20 anos. É o seu caminho. Você vai herdar isso. Isso foi feito também pra você. Como se fosse um peso, né? E nesse mundo que a gente vive hoje, né? Com as redes, todo mundo tem opinião, né? A gente é constantemente atravessado com julgamentos, cobranças. Realmente é como se o silêncio tivesse perdido espaço. E é como se a gente não tivesse… realmente espaço pra se ouvir, né? Então, o que eu te pergunto, Ká, como você, no seu dia a dia, na sua prática,
você vê essa questão de silenciar esse ruído, esse barulho, pra gente conseguir realmente focar no que realmente importa, que é o que tá aqui dentro, né? Super. Eu tenho uma frase que até eu já postei algumas vezes, mas que eu amo, que é: o verdadeiro eu está sempre nos espaços. Porque no ruído a gente Lindo. não se enxerga, né? Uhum. Então, esses espaços, com a generalização, assim, dos conteúdos, eu vejo muito assim, quando você pausar e fazer yoga e não sei o quê. Uhum. Eu sou uma pessoa que faço yoga há muitos anos, mas se eu tô muito pilhado, o yoga não é o meu caminho. Sim. Eu fico nervosa com aquilo. Eu falo, gente, eu preciso de outra coisa. Então, às vezes você tá agitado e o teu espaço é outro. É um esporte de alta intensidade, né? Então, existem esses caminhos, mas eu vejo que assim, para sair do ruído, existem formas da gente se encontrar, processos pra gente se ver. Então, o processo da Mandu é um processo para você conseguir silenciar, porque ele é direcionado. Eu gosto muito de coisas direcionadas. Então, eu vou para um retiro, que eu sei que tem uma programação. É quase como se a gente conseguisse sair do controle um pouco. Porque os ruídos, eles vêm também porque a gente passa o tempo inteiro tentando captar alguma mensagem que vai ser boa pra gente. Sim. Quando você entra num lugar que você se deixa levar e que você fala, tem alguém me conduzindo, tem alguém cuidando de mim e falando o que eu vou fazer, puta, eu acho que esses são os caminhos que pra mim mais funcionam pra conseguir silenciar. Sim. É difícil às vezes fazer isso sozinho. Sim. Porque a nossa cabeça não para. E com a quantidade de informação que chega hoje, como você filtra aquilo? Porque Exato. na hora que você tá na bagunça, você não consegue falar, não, acho que isso agora não. Exato. Nas minhas conversas, as clientes trazem um monte de coisa, eu falo, disso tudo que você trouxe, isso aqui é essencial. Isso, a gente vai partir disso. Então, quer cuidado melhor que alguém chegar e falar, deixa eu pegar o teu ruído e tirar um pouco o excesso? Deixa eu ver o que fica. A partir disso, a gente vai começar a trabalhar você. Então, eu sinto que tem profissionais e pessoas, e ser conduzido é uma forma de silenciar, sabe? Com certeza, porque é exatamente isso que você falou, né? Nossa, você vai falar, igual eu comecei aqui o podcast com essa pergunta que você me fez, né? Quem sou eu, né? Quem é você? Quem olha assim, né, que não… Ai, nossa, né? Ué, você é o que você é, né? Super. Você é aquilo, você é médica. Mas é muito mais profundo, né, Ká? Tanto que quando a gente tava nessa conversa, naquele ambiente que favorecia isso, é diferente, né? Super. Você, alguém encontrar no elevador e perguntar, quem você é? Você vai falar, o que você faz, Super. né? Às vezes, naturalmente. Porque, infelizmente, a nossa sociedade é muito como ela vê a gente, né? O nosso papel social é aquilo que nos define, né? Digamos assim. Então, eu acho que, realmente, esse processo de encontrar o que pulsa aqui dentro… Pra nós, nesse mundo agitado, nesse mundo barulhento, ele ser direcionado realmente facilita muito, né? Muito. E tem que ter intenção também. Exato. Porque quando você encontra alguém no elevador e essa pessoa te pergunta, você não tá pronta pra aquilo. Agora, quando você tem a intenção de falar, agora eu cansei do barulho. Agora eu tô afim de olhar pra mim com cuidado. Aí sim você também tá pronto pra encarar, porque não é um processo fácil. Exato. Né? Quando você fala assim, pô, quem sou eu? Ah, tá, eu sou a pessoa que então não vou querer fazer oftalmologia, eu vou trocar de profissão, eu vou ter que começar a estudar tudo de novo. Você quer realmente, em sã consciência, fazer isso? Não! Exato. Você quer o caminho mais fácil. Exato. Então você tem que falar, bom, beleza, eu quero mesmo. Pôs intenção, aí eu acho que os caminhos vão se abrindo, né? Não, e isso que você falou, Ká, foi assim, caiu como uma luva pra mim, porque eu acho que é exatamente isso, né? Durante esse meu processo de entender que realmente não era a oftalmologia e não era aquele caminho que fazia sentido pra mim, foi um processo muito doloroso, né? Não foi um processo fácil, foi um processo que me gerou uma angústia. Porque é exatamente isso que você falou. Nós, seres humanos, quando a gente muda a nossa rota, né? Aquilo que a gente imaginava que seria o nosso caminho, isso gera a gente precisa de como se fosse uma energia de adaptação. E essa energia de adaptação é um sofrimento, né? Porque a gente não é algo confortável pra gente, né? Então, assim, tem até uma frase que me ajudou até, né, nesse processo. E quando até eu tava estudando pra fazer esse podcast, eu li e fez muito sentido pra mim. É de um psiquiatra suíço, Carl Jung, que ele fala assim: quando você olha pra fora, você sonha. Quando você olha pra dentro, você desperta. E esse meu processo de despertar,
Não foi um processo fácil. Ah, nunca é, né? Não foi. E também não foi linear, né? Então tinha momentos que eu tinha coragem, aí eu tinha recaídas, aí eu tinha coragem. Então, Ká, realmente não foi fácil, né? E eu te pergunto, nesse processo, né, que você faz na Mandu, como você vê essa dor nesse processo? Como que você vê essa resiliência pra falar, meu, agora é o momento, eu quero fazer isso? Então, isso é muito comum. Pessoas que buscam a Mandu, mas que às vezes não estão no momento delas mesmo, interno, de falar, não, então eu quero começar. Porque sabe que é um processo que a gente vai vasculhar. Mas todos os caminhos que eu faço da Mandu, eu tenho uma premissa clara, que é assim, a gente passa pela dor, porque acontece, né? Ah, eu tô com isso, eu tô com aquilo, mas eu sempre foco, assim, o que tem aqui que é teu. Então, né, eu não sou psicóloga, eu não estudei isso. Muitas pessoas que conversam comigo perguntam, né, se eu estudei psicologia, mas o meu trabalho não é esse. Até em determinado momento dos processos, as clientes falam, isso eu vou levar pra minha psicóloga. Ali o meu papel é levantar uma coisa que tá dentro, mas que a pessoa não tá enxergando. Então, é um olhar bonito, assim, pra pessoa, sabe? A gente fala, lembra quem você é? Lembra que tá aí? Lembra que quando você era criança você fazia tal coisa, isso te define, isso é importante pra você? Porque a gente vai esquecendo. A gente entra nos papéis, como você disse, nesses papéis sociais. E quem a gente é para além dos papéis? Aquele momento que você pode fazer uma coisa que é importante pra você. O que você escolhe, sabe? Então, acontece. As pessoas chegam, às vezes balançam um pouco, mas a gente vai vibrando também esse momento. Acho que é um novo momento pra você, né? Eu vou falando, você já me trouxe isso várias vezes. E a pessoa vai aceitando, entendendo. Então é muito bonito também esse reencontro, sabe? Com certeza. Muito bonito. E Ká, quando você traz essa questão desses múltiplos papéis que a gente exerce na nossa vida, né? Eu que tenho o prazer de te acompanhar, tanto nas redes sociais como na vida, né, também. Eu vejo que você é uma pessoa que você transborda quem você é em tudo que você faz. Então você tem uma identidade muito forte. Como você vê essa questão de termos realmente múltiplas tarefas, múltiplos papéis na nossa vida, mas é como se algo que fosse natural pra nós sempre estivesse ali presente, né? Se adaptando àquilo que a gente tá fazendo. É engraçado, essa pergunta é difícil, porque eu não tenho… Às vezes eu fico olhando assim o Instagram, que é onde a gente consegue ver bem a nossa identidade, a nossa expressão. Daí eu falo, eu tô conseguindo expressar tudo que eu quero? E tem coisas que as pessoas de fora trazem. Então é muito legal, isso você trazer pra mim, eu já ouvi. Nossa, Ká, você coloca aquilo que você acredita com tanta firmeza, né? Você fala na hora de atender. Como que é isso? Como você consegue? Realmente tá dentro de mim, mas sempre bate dúvida. Vira e mexe, eu paro e falo, tá, deixa eu olhar a Mandu de novo. Deixa eu ver o caminho que eu tô seguindo. Porque é tudo cíclico. Não tem como. Às vezes a gente tá num momento de super segurança, que a gente se coloca lá e fala, não, é isso. Às vezes eu falo, meu Deus, pera, deixa eu voltar lá atrás. Por que eu abri a Mandu mesmo? O que eu tava fazendo? Então, eu acho que é legal a gente também entender que a vida é cíclica mesmo. Que tem horas que tudo vai fazer sentido, tem horas que não. E a gente tem que ser forte. Eu acho que uma das coisas que me faz chegar aonde eu cheguei na Mandu é porque eu sempre acreditei que ia dar certo. Eu ouvi a minha intuição dizendo, segue que você vai chegar onde você quer. E eu passei por muitos caminhos que não era o caminho que eu queria. Eu lembro que no começo da Mandu, eu me colocava de uma forma que não era muito confortável pra mim. Não era ali muito que eu queria estar. Mas eu falava, segue que você vai chegar. Hoje, 5 anos depois, como é legal olhar pra trás, ver a trajetória e ver que eu tô começando a construir o lugar que eu quero. Porque eu sinto que hoje em dia… as pessoas querem coisas muito fáceis, muito rápidas. Sim. E não é fácil você construir uma coisa. A construção leva tempo. Com certeza. Só que ninguém mais quer. Todo mundo quer rápido, né? E tem que ter muita paciência, tem que ter coragem pra caramba, né? Essa história de eu falar toda hora, por que eu abri a Mandu mesmo? Deixa eu focar, porque a gente se perde. Com certeza. A gente se perde até em referências. Às vezes você começa a ver umas referências, que hoje a gente tem tantas. E aí você se apaixona por o que uma pessoa fala e tudo. De repente você vê que você tá indo num caminho que não é teu. Não, eu adorei o que ela falou, mas esse papel é dela. Exato. Qual que é o meu papel? O que eu tô fazendo com o Mandu? Então, é uma delícia ouvir, porque…
É cíclico mesmo. Tem vezes que a gente tá segura, tem vezes que a gente não tá. Tem vezes que tem que rebobinar a fita. E isso é legal de falar, porque quem olha ali as aparências… Acha que é tudo mil maravilhas, acha né? que é mil maravilhas. E é um grande trabalho, né? De insegurança, de resiliência, de força. Um monte de coisa. Com certeza. Não, e eu achei muito legal essa questão que você falou, Ká, sobre esse resgate, né? De alguns momentos virar e falar assim, pera, deixa eu voltar aqui. E isso, essa segurança, porque isso dá… Quando você recalcula assim, olha e fala assim, não, calma, tem um caminho. Essa resposta… tá aqui dentro, que é o que você fala. Sempre. A gente carrega todas as nossas respostas, né? Então, quando a gente tem aqui dentro e as nossas verdades, o que nos faz ser nós, muito bem trabalhado, digamos assim, dentro de nós, isso nos dá segurança, né? Pra gente colocar aquilo no mundo e falar, tudo bem. Bater no peito e falar, bora, vamos lá. eu vou lá. Exato, né? Então isso eu acho muito bonito. Tanto que até, Ká, na nossa conversa que a gente teve, né? Naquele momento que eu não tava tão bem, tudo… Quando a gente conversou, eu fui resgatando coisas que já eram parte de mim, mas estavam, digamos assim, ofuscadas, escondidas, adormecidas. E aí, isso me deu coragem de me colocar no mundo, né? E isso é muito bonito, né? Porque eu lembro que você virou pra mim e falou, Ká, quando a gente sabe quem a gente ganha vida. E com vida a gente tem força. Que é pra se colocar, que é pra… Isso que você traz também, que eu acho muito legal, é isso das referências externas, né? Porque isso das redes faz com que a gente, a todo momento, a gente vai descendo Instagram, TikTok, é todo tempo 1 milhão de referências, né? E algumas são muito legais, né? Que nos fazem falar, nossa, gostei do jeito que aquela pessoa se colocou naquela situação, gostei daquilo que ela falou, gostei da identidade visual. Mas é aquilo, né, Ká? Não adianta a gente repetir padrões, né? A gente tem que, pra dar certo, eu acredito nisso, tem que ser algo nosso, né? Pra gente ter constância, e pra fazer sentido, né? Pra gente conseguir sustentar aquilo. Então, quando a gente traz essa questão, Ká, da autenticidade, de ser quem somos, né, no mundo… Você acha que numa era, né, vou fazer uma provocação aqui, numa era de digital, de supervalorização de tendências, daquilo que é viral, cabe ainda ser quem a gente é? Pois é, uma bela provocação. Não é? Muito. Isso dá autenticidade? Eu acho que assim… com certeza. A minha bandeira é a bandeira da gente sempre estar perto da nossa natureza. Aquilo que a gente nasceu. Claro que a gente vai evoluindo, a gente vai amadurecendo, a gente vai ganhando sabedoria. Mas tem uma linha, um fio condutor do começo ao fim. Essa é a minha busca. Quando eu tô em qualquer trabalho que eu vou fazer, eu falo, qual é o fio condutor dessa pessoa? Qual é o fio condutor dessa marca? Porque isso ajuda a gente a construir essa narrativa de quem a gente é. E… eu, normalmente, eu não sou uma favorável a tendências do mundo digital. Sim. Porque a gente se perde, né? Claro que eu sinto que as tendências, elas sempre são uma oportunidade de alavancar. E aí eu volto naquela coisa de que as pessoas não querem perder tempo e querem ganhar alcance, seguidores e credibilidade. Porque hoje, infelizmente, a gente… vê credibilidade quando a gente olha o número de seguidores. Sim. Que pra mim é um grande absurdo, porque é o que eu tô falando. Se a gente tá, eu com a Mandu, há 5 anos, construindo uma marca, transformando pessoas, e eu sei, pelos feedbacks que eu recebo, é sério que a quantidade de seguidores vai ser importante? Ou é aquilo que eu sou e aquilo que eu ofereço pro mundo, sabe? Sim. Então, eu acho que é perda de tempo mesmo a gente ficar atrás de tendência. O que eu adoro é, num trabalho, procurar referências, falar que referências são essas. Quando eu vejo… eu tive agora mesmo uma cliente, ela, ai, Ká, então eu sou bem minimalista, então eu vou continuar com o meu logo minimalista. Falei, olha, mas essa referência aqui que você me trouxe é nada minimalista. Tudo bem, você pode ser uma minimalista, mas tem alguma coisa aí dentro de você querendo sair de uma coisa mais pulsante. Aí ela, pode ser? Falei, então quando você for trabalhar o seu logo, leva isso em consideração. A gente não é assim… 100% alguma coisa. Sim. Então, eu falo que tem nuances nossas que a gente pode ousar. Por que que a gente não ousa? Porque a gente vive presa, porque a gente quer agradar, porque a gente quer ser gentil. Então, tem um trabalho também de ter força, se colocar no mundo e falar, essa parte minha é assim. Isso eu gosto de fazer. E isso dá segurança mesmo pra gente deixar de lado as tendências e seguir aquilo que
que pulsa dentro da gente, né? Sim, aquilo que realmente é nosso, né? Que é nosso, exatamente. Com certeza. E Ká, trazendo essa questão que eu até falei um pouquinho, né? De sermos plurais, de sermos múltiplos, de termos muitos papéis na nossa vida, né? Eu acho que isso é um ponto, assim, bastante polêmico, digamos assim, na medicina, né? E eu, cada vez comecei a refletir mais o quanto é essencial, né, e digno sermos mais do que médicos, né? Super. O fato da gente crescer e se capacitar em outras áreas da nossa vida nos fortalece como pessoas, como profissionais. E eu acho esse processo muito bonito, né? Da gente encontrar papéis além do nosso ofício, além da nossa função social, né? Porque o que acontece? A medicina, ela é vista ainda muito, isso falando das nossas dores, né, como médicos, é vista muito como um sacerdócio, né? Então é aquilo que a gente vai doar 100% do que a gente tem e é para aquilo, né? Então a gente se doa, o médico bom é aquele que doa tudo, todas as horas que tem, o tempo com a família, tudo que é para aquilo. E aí, quando a gente conversou aquele dia, eu pensei, né, se eu dou tudo que eu tenho para uma coisa, eu não sou nada além daquilo. Né? Porque se eu tiro 100% do que tá aqui dentro pra uma coisa, o que eu sou além disso? Né? Então essa questão da pluralidade, até na nossa autenticidade, é muito importante. Muito. Né? Não só na medicina, mas em tudo que a gente faz na vida, né? Super. Esse fim de semana eu tava fazendo uma vivência pra 25 mulheres. E aí a gente tava sentada todas em roda, eu amo, né? Eu falo que a nossa ancestralidade, ela tava em roda, mulheres em roda, se olhando, contando histórias. Então, tem um poder a gente sentar e se olhar, né? Até como a gente tá se olhando aqui. Sim. Isso é bem raro hoje em dia, né? Então, é uma delícia. E aí, bom, as dores de todas, etc. Então, uma delas colocou assim… eu almejei tanto profissionalmente estar naquela posição importante daquela empresa. E quando eu cheguei lá, eu vi que não era nada daquilo que eu imaginei. Então, o que acontece é que quando a gente coloca toda a nossa energia em uma coisa só, que é alcançar um objetivo profissional, que isso, né, que é o ponto que você está trazendo, você não tem repertório para se aquilo não tomar conta da sua vida, se aquilo não der certo, e se você não gostar? Exato. A gente tem que ter a oportunidade de mudar. E quando isso acontece, quando a vida pega a gente de surpresa, acontece por N motivos. Ou porque você desistiu, você olhou e falou, não era aquilo que eu queria fazer. Sim. Ou porque aconteceu algum… é por dor, é por amor, é por escolha, é por histórias da vida. Sim. O que a gente faz quando a gente só se olha por um lado? Então, quando a gente é plural, quando a gente abre nosso repertório para outros pilares na nossa vida, a gente não é pego de calça curta. Com certeza. E eu acho que isso que é legal quando a gente começa a se entender, se cuidar, se olhar. A gente entende que tem outros pilares, outras coisas importantes, que se uma não der certo, a gente tem onde segurar, né? Com certeza. Então eu acho que esse é o valor mesmo da gente não colocar toda a nossa energia. Por exemplo, o médico, né? Quanto tempo doa estudando? É tão bonita essa profissão, né? Isso, a gente olha de fora e fala, cara, como vocês deram conta? Sim. Mas e aí? E se um dia você cansar? E se um dia você quiser trocar de profissão? E se, né, tem uma grande discussão sobre médico de férias é sempre médico ou não? Se alguém tá passando mal no avião, o médico vai deixar de ficar de férias, né? Então, vocês têm um papel muito importante na sociedade que é bem mais difícil de abrir mão do que outras profissões. Mas ainda assim, se você tiver segurança disso, não, eu não sou só médica. Eu sou isso, você tem onde se segurar, né? Exato. E não ficar refém. Exato. Porque senão não tem como, a gente não tem escolha, né? E até, eu achei muito legal isso que você trouxe, Ká, que é exatamente, é como se fosse uma proteção pra gente também saber lidar com frustrações. Porque na nossa vida, a gente vai ter momentos bons, momentos ruins, né? Em tudo. E eu vejo que na medicina, como todo mundo teve uma trajetória muito árdua pra conseguir aquele CRM, no final, eu vejo relato e conversas, gosto muito de conversar, eu vejo muitos médicos falando, tá, consegui, e agora? Né? Porque tudo que eu fiz, toda a minha energia de vida foi pra aquele objetivo. E quando não sai daquele jeito que a gente espera, né? O fato da gente ter muito bem consolidado dentro de nós, nossos outros papéis da nossa vida, outras coisas que também traduzem quem a gente é, nos dá segurança no sentido de pensar, calma, o meu lado profissional não tá tão legal, mas eu tenho a minha família, eu tenho
os meus amigos, eu tenho um sonho de ter uma empresa, de empreender, eu tenho uma visão mais plural do mundo, exato, hobbies, né? Porque eu acho muito isso, eu acho que essa ideia de que realmente esse papel social do médico, isso que você falou, né, muito legal, isso das férias, esse papel que, né, a gente ocupa, dá essa ideia do sentido de somos só isso, né? Então é assim, a bio do Instagram do médico, pronto, já sabe. Não é, né, Não Ká? é, nossa, somos muito mais que isso. Muito mais que isso. Inclusive, quando você descobre isso, você se diferencia como profissional. Certeza, né? Com certeza. Bom, você tem o seu estilo, você tem o que você gosta. E muitas pessoas também, né, existiu essa discussão quando começou o Instagram a ficar mais vivo, que médico não podia mostrar que tava na praia, né? Teve aquela discussão, será que médico pode mostrar a vida social? Porque médico é médico, peraí. Não, mas como assim você tá na praia de férias, né? Então, é difícil mesmo esse papel de vocês, né? Sim, e o fato de, essa questão, né, que você trouxe, dessa roda que você fez, dessa vivência que você fez, né, que eu achei muito bonito, é exatamente isso, né, Ká? Eu sinto que nesse mundo digitalizado, né, que a gente vive hoje, cada vez mais o ser humano, nós humanos buscamos experiências reais. Total. Né? Então, embora muita gente ache que o que tá valendo agora é só o online, lógico, tem o lado muito bom disso, né? Mas assim, eu sinto que a gente tá sentindo falta de olho no olho, de um toque, de entender, de conversar, de trocar. É diferente. Muito. Né, Ká? Muito. O analógico eu sou fã, assim, do analógico. Tudo que eu puder trazer pra fora do digital, por mais que eu veja todo o valor que tem, é humano, né? Olho no olho, a gente trocar, se vulnerabilizar. É diferente. Com certeza. Tanto que eu mesmo, Ká, atendo vários pacientes e eles falam, não, muda. A sua voz é diferente, sabe? Assim, coisas que você fala, meu, sério isso? Eles falam, não, porque o seu olho eu gosto de ver. E é verdade, né, Ká? É, super. E tanto que eu trouxe isso no começo aqui do podcast, que é essa questão do cuidado, né? Do sermos humanos, do criarmos vínculo, o que é cuidar, o nosso tipo de cuidar, né? Porque quando você põe lá no chat GPT, estou gripada, com o olho lacrimejando, o que eu faço? Você não sente cuidado. Você pode sentir muito. Aquela experiência pode te trazer muitos sentimentos, mas cuidado é mais que isso, né? Traz técnica, né? Exato. Tipo assim, faz isso. Mas realmente você não foi cuidado. Né? Você não vai sair daquela experiência no sentido, nossa, agora eu tô. O cuidar é a experiência, é o vínculo. Perfeito. Né, Ká? Então eu acho que essa questão disso que você falou, dessas vivências que você faz, disso de estarmos, né, em conexão com outras pessoas, com outras mulheres, com histórias, com bagagens mesmo, é muito legal. E eu acho que é algo que a gente tá precisando resgatar um pouquinho. Super, é por isso que eu falo, isso é ancestral. No nosso sangue, tinham essas rodas de mulheres nas aldeias, em volta da fogueira. E ali elas trocavam, elas contavam delas, se vulnerabilizavam. Então, quando a gente senta, existe uma energia que volta, sabe? Da gente se olhar no olho e se entender. Tá em outras tribos, né? Porque aqui a gente acaba, né? Ainda mais em São Paulo, a gente sai com quem a gente conhece, a gente já tem nossa tribo. Quando você se abre pra um lugar com pessoas que você fala, gente, existe um mundo muito vasto pra além daquilo que eu conheço, sabe? É divino, assim, é muito lindo o que acontece ali, sabe? Sim. E Ká, quando você traz, né, essa questão, porque falando, né, do processo da Mandu, você falou um pouco mais algum tempinho atrás, que tem o processo de consciência, que é esse processo de entender quem somos, e o processo da expressão, né? Você me corrige se eu estiver errado, mas o processo de se colocar no mundo, né? De termos força pra bancar aquilo que a gente acredita, aquele projeto. Como você vê, Ká, essa intuição feminina, né? Trazendo um pouco essa questão disso que você falou, das mulheres. A intuição feminina, você vê como um fator que auxilia nesse processo? Porque eu vou voltar um pouquinho só antes de te dar a palavra. Porque eu, nesse meu processo de escolha, do meu caminho, eu não sei explicar, Ká, mas eu sentia dentro de mim que era por um caminho. Eu acho que nós mulheres, não sei se é por essa questão de maternar, a gente tem muito forte esse sexto sentido, né? E eu falava, eu sinto que é por aqui. Mas era aquilo meio instintivo mesmo, né? Algo meio, não sei. Não dá pra explicar, mas você sente que é pra ir. Como você vê isso no processo? Você vê que é algo que ajuda? Então, demais.
O problema é que a gente não tá acostumada a ouvir a intuição. E às vezes a gente acha que é ruído, tipo coisa da nossa cabeça, né? Então muitas discussões sobre como ouvir a intuição. E é uma coisa que é difícil da gente ensinar. E apaixonada por esse mundo das mulheres, esse mundo intuitivo, há muitos anos atrás eu li Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro de uma psicóloga que, bom, explica a mulher de cabo a rabo. É um livro super difícil de ler, muita gente, eu não sei se você já leu. Não li, Ká. É um livro super complexo e ele tem hora pra ler, assim. Tem gente que começa a ler e fala, nossa, eu não entendi uma palavra, eu vou fechar e o dia que for pra eu entender o que tá escrito aqui, eu vou conseguir ler. Que é essa mulher selvagem. Então, o livro, ele compara nós mulheres com lobas. E como que essa loba, numa mata, ela é? Ela é astuta, ela é inteligente, ela sabe o que ela faz, ela sabe o caminho, ela tem faro, ela cuida da tribo dela, né, dos filhotes dela. Então, ela tem uma sagacidade que é a natureza feminina. E nesse estudo, eu criei uma vivência que chama Força Invisível para nós mulheres acessarmos essa força que existe na gente, que a gente não acessa no dia a dia. Então ela fala muito de intuição. Um dos capítulos que chama Vasalisa, o dia que você for ler você vai lembrar de mim, ela sempre traz contos que ela viajou o mundo inteiro, e aí ela fala esse conto e depois traduz o que significa esse conto. E a Vasalisa é uma boneca que ela ganha da mãe dela antes de morrer. E aí ela entra na floresta e aí ela fala, por onde eu sigo? E a boneca fala pra ela, vai pra direita, vai pra esquerda. E ela consegue tudo que ela precisa ali na floresta. Sim. Então assim, conseguir ter acesso à nossa intuição, ouvir ela de fato, porque ela não tem explicação. Só que conforme você vai entendendo o que é a intuição, você já não discute mais com ela. E o seu caminho vai sendo trilhado por isso. Então, com certeza, assim, a intuição é um dos pilares mais importantes pra gente conseguir seguir, na minha opinião. E pra isso a gente tem que ter confiança na gente, né? Porque senão a gente cai no que o outro fala, no que a gente leu. Deve ser coisa da minha cabeça, que besteira. Porque normalmente a intuição, ela não vem bonitona. Não é o caminho fácil. Exato, não é uma voz. Não é uma voz assim, ai, nossa, vai por aqui que não tem nenhum buraco. A intuição fala, então, vai pra lá. Aí você fala, pô, mas pra lá tem buraco, tem trovoada, tem não sei o quê. Então, mas é lá que você tem que ir. Sim. E quando você passa por tudo isso que você entende. Com certeza. Que era o caminho que você deveria ter passado, né? Com certeza. Isso que você traz é muito bonito mesmo. Porque é exatamente isso, sabe? Não é que a gente ouve algo muito concreto, no sentido Não, assim, é isso. Porque nós humanos, é como se a gente sempre buscasse respostas muito, né, certas. É aqui, porque… Mas não, né, Ká, é algo muito mais singelo, é uma coisa assim, né, mais perdida ali, que a gente vai ouvindo, E eu sinto que é muito isso, né, Ká, quando a gente tem esse processo de expressão muito bem direcionado, que é o que você falou, né, por N possibilidades, né, eu acho que assim, esse processo de se entender quem somos, resgatar aquilo que a gente é, não existe uma receita, não é uma receita de bolo, né, Ká, existem muitos processos que podem fazer com que te auxiliem a chegar, né, naquele lugar, a entender certas coisas, né, a alcançar aquilo, né. Igual você falou, retiros, certas coisas que a gente vai optando por fazer, né. Mas quando a gente tem isso mais firme dentro de nós e a gente começa a dar ouvido àquilo que antes parecia só uma coisa boba da nossa cabeça, as coisas começam a fluir. Né? Total. Quando a gente… Eu não sei, Ká, é bizarro assim pensar, né? Mas eu sinto muito isso. Quando eu escolhi a psiquiatria, quando eu falei, não, vai por ali, tô insegura. Não foi uma escolha fácil, né, Ká? Sim. Eu tava com medo, tanto que assim, abrindo aqui um pouco, né, pra entender, deixando um pouco mais concreto. Eu me matriculei em psiquiatria, me desmatriculei, fui pro oftalmo, trabalhei com meu pai, voltei. Então, pra mostrar que não é fácil. Não. Né? Não é uma coisa tão unidirecional no sentido, vai pra lá que vai dar certo. Mas aí, quando eu falei, não, agora eu ganhei uma certa força, que foi com isso que a gente conversou, que você me ajudou, que eu me senti que eu me fortaleci, eu falei, não, agora eu tenho firmeza e agora eu vou encarar o que eu quero. Agora eu vou me colocar no mundo porque eu sei o que eu sou e eu sei que vai dar certo. Exato. Né? Então é muito, eu acho muito bonito essa questão, né? E sabe uma coisa interessante nesse ponto, que eu amo falar? Sabedoria é aquilo que a gente aprende quando a gente vive.
conhecimento é o que a gente aprende quando a gente estuda. Então, a sabedoria que a gente vai ganhando ao longo dos nossos processos fazem a gente ser forte. Você precisou se cadastrar na psiquiatria, você precisou ir para oftalmo. Isso não tem livro. Exato. Em livro, é o que acontece quando alguém fala, o seu pai construiu isso e você vai seguir. Só que aquilo que a gente vive é o que faz a gente ser quem a gente é. Exato. E essa é a sabedoria que a gente vai ganhando conforme a vida vai passando, sabe? Sim. Então, sabedoria é quando a gente realmente vive e vai pegando e vai pondo na nossa mochila. Aquela bagagem é nossa. E aí, lá na frente, quando a gente vai entender quem é você, a gente tem que tirar e se colocar na mesa. Com certeza. Porque isso faz você quem você é. Com certeza. Você teve medo no começo, você bancou, você fez a transição. Isso faz parte de quem você é, tem que estar na tua história, sabe? Sim, com certeza, com certeza. E isso dessa questão da sabedoria realmente é diferente, né? Quando você acessa aquilo por uma experiência, até por um trauma, né? Sim. Por N circunstâncias que fazem você ganhar aquela bagagem, é diferente, porque você viveu aquilo na pele. Então eu sinto que fica algo muito mais intrínseco, né? Perfeito. Aquilo faz parte de você. Ninguém tira mais. Ninguém tira. E aí é onde começa a beleza da vida, sabe? Tem que passar por tudo mesmo. Porque isso vai te fortalecer pra você chegar onde você precisa, né? Com certeza. E Ká, se você tivesse que falar assim um pouquinho desse processo de se colocar no mundo, na Mandu, como que você faz esse processo? Como você… Eu sei que não deve ser fácil de verbalizar e colocar, porque eu sei que é muito, né? Mas assim, fala um pouquinho assim pra nós, assim. Uma vez que você acessou e entendeu quem você é, tem suas ideias, como você vê esse processo de se colocar no mundo? Porque eu imagino que não é uma coisa, é um processo realmente super que demora, né? Não, eu vou te dizer, é bem difícil. Pra eu conseguir me colocar hoje na Mandu, foi um processo interno gigantesco, porque é difícil você aparecer lá na frente, falar aquilo que você acredita. Você tá criando uma coisa que não existe, que não tem nome, que não tem rótulo. Então, pra eu conseguir me expressar, foi um processo. Hoje, 5 anos depois, eu amo falar isso. Porque todo mundo que vê de fora acha que é fácil. Exato. Nossa, mas você tá tão bem, você fala bem, que segurança, você atende as pessoas. Como funciona? Gente, foi um processo árduo. Eu sofri muito. Eu ainda levo umas chapuletadas de gente. Você devia aparecer mais, você devia falar mais. Mas quando você entende a alma do negócio, é isso que eu quero fazer. Então é mais fácil de você se colocar. E eu vejo que esse é meu papel quando as pessoas chegam até mim. Sim. Eu facilito essa busca. Eu consigo captar, o que você tá me trazendo que você quer falar é isso. Então assim, lá atrás, se tivesse alguém que me ajudasse, seria bom. Mas ao mesmo tempo, lá atrás eu não era quem eu sou hoje. Sim, com eu precisei desse percurso pra conseguir ter segurança. Então eu sempre falo, gente… Construir alguma coisa leva tempo. Não tenham pressa, né? Porque a gente hoje tá acostumado com fórmulas bem prontinhas, coisas bem facinhas. Segue todo esse roteiro que vai dar certo. E não é assim. Às vezes você abre uma coisa, não dá certo. Você vai fazer Não. Então é um monte de teste até você chegar e falar, tá, agora eu entendi, agora eu vou me expressar. Mas é contínua a transformação. Com certeza a Mandu daqui a 1 ano não vai ser o que ela é hoje. E eu gosto disso, isso faz parte de mim. Sim. Porque eu vou mudando. E aí a gente pode deixar com que a vida vá levando a gente também. A gente não fica tão rígido, sabe? Sim, tão apegado a essas coisas de… é esse caminho, é esse… Faz desse jeito, posta 3 vezes na semana. Você vai crescer dessa forma. Porque eu vejo, né, que o jeito… É exatamente isso que você falou, todo mundo quer resultado fácil. E as pessoas, elas começam a vender fórmulas mágicas de como conseguir chegar naquele resultado, né? Então, não só no mundo médico, mas em todos os outros segmentos, né? Então, quer crescer o seu escritório de arquitetura? Poste 3 posts. Sabe uma receitinha pronta? Sim. E não é aquilo, né, Ká? Não é isso que vai nos garantir um sucesso, né? E… Quando a gente faz, eu sinto que quando a gente faz uma coisa tão enrijecida dessa forma, como é o que você falou, eu ter vivido na prática, né, e ter tentado meio que quase me obrigar a fazer algo que eu não gostava, eu vejo como é ruim e como não flui. É porque não é verdadeiro. Exato. Quando não é algo verdadeiro e algo que realmente faz sentido pra nós, a gente não tem força pra bancar aquilo por muito tempo. Exatamente. Né? Eu sempre fui contra essas regras, porque eu falava, se eu não quero me encher de conteúdo que não tem tanta importância, como que eu vou colocar
Eu vou jogar nos outros também. Eu vou postar, eu vou falar quando eu sentir que aquilo pode transformar alguém de alguma forma, sabe? Exato. E aí você começa a ter mais segurança. Então eu sempre fui, olha, eu vou postar quando dá, quando eu tiver afim, mas que eu faça com um conteúdo que veio de dentro de mim. Exato. Que eu sinto que vai fazer a diferença pra alguém. Mas tem que ter bastante força, porque o mundo te põe que você tá atrasada. Exato. Né? É sempre essa sensação de atraso, né? Sempre. Como se todos estivessem fazendo e a gente estivesse ficando pra trás. Exato. Né? E essa questão de falar nas redes sociais, tudo que você trouxe, que todo mundo fica falando, cara, você fala muito bem, fala. É muito engraçado, porque no mundo médico também, né? Eu vejo que várias amigas minhas se formando, falando, meu, Ká, como eu falo? Eu quero aprender a falar, eu quero começar a falar no meu Instagram, senão eu não vou ter paciente, eu preciso falar. E eu falei pra elas assim, um dia elas estavam bastante angustiadas com isso, né? E aí eu trouxe pra elas assim, eu acho que vale muito mais você trazer um conteúdo que seja natural pra você, independente se seja falado. Às vezes você não precisa aparecer, você só narra no vídeo, sabe assim? Ou você escreve um post bem escrito. A gente tem que fazer algo e tentar, entre aspas, vender o nosso peixe, mas de uma forma natural pra nós, Perfeito. né? Não adianta, Ká, uma pessoa que é muito tímida pegar o megafone e começar a gritar na rua. Não. Isso vai durar o quê? Um dia, né? E ela não tá cuidando dela. Ela não tá respeitando quem ela é. Que eu acho que é a base de tudo que a gente tá falando aqui. Se não faz sentido pra você, você não tá sendo justa com você, honesto com você. Não faça isso, sabe? Só que como que a gente faz num mundo que chega um monte de informação e um monte de fórmula? Como que você vai falar, então não vou fazer, eu vou ficar pra trás? Exato. Eu não vou vender meu peixe? Como que é isso, né? Exato. Então tudo volta pro cuidado, né? Exato. Que eu acho que é o ponto que a gente veio falar aqui. Cuidar de você é se conhecer, saber seus limites, saber o que funciona e aquilo que você é. Com certeza. Pra ter forças pra se colocar no mundo verdadeiramente, né? Sendo honesto, né? Com tudo que você traz, Perfeito. com tudo que você viveu, com todas as vivências que você carrega ali, né? Porque eu acho que o fato de sermos honestos com os nossos sentimentos, com o que a gente tem dentro de nós, nos fortalece, Super. né? E é um guia pra gente conseguir tudo na nossa vida, né, Ká? Então eu acho isso muito legal, assim. E eu valorizo muito, Ká, todo esse processo da Mandu. Eu sou uma pessoa, é até difícil pra mim falar, porque pra mim foi realmente como se fosse um divisor de águas, sabe? Aquela nossa conversa. Aqui, eu tava num momento tão fragilizada, assim, com tanto sofrimento, era tanta gente falando muita coisa pra mim. E o processo de eu estar ali com vontade, que é o que você falou, a gente tem que estar disposto àquilo. Mas eu tava num momento da minha vida que eu queria uma escuta, alguém ali falando, resgatando coisas que estavam sufocadas, perdidas há muito tempo aqui, Sim. né? Que eu não acessava há anos, né? E aí foi legal até que eu fiz até um post no meu Instagram, logo depois que a gente teve essa nossa conversa, que eu tirei uma manhã pra falar quem eu sou e comecei a acessar. E aquele foi um processo tão bonito, assim, eu me emocionei tanto, Ká, fazendo aquilo, sabe? Quem eu sou, como era a Carolina criança, eu sempre fui aventureira, eu sempre gostei de escutar, eu sempre gostei muito de conversar. Então eu acho muito bonito esse processo. Eu indico pra todo mundo de olhos fechados, Ai, que Ká. bom, que bom. Mesmo. Por isso que faz tanto sentido, e fez tanto sentido ter você aqui conosco hoje. Ei, obrigada, Nesse muito início bom. Primeiro episódio de podcast, porque realmente o que você traz e o que a Mandu traz é muito o que eu acho que a gente precisa, né, ouvir, resgatar, entender, pra gente seguir, né, nos nossos caminhos de vida. Porque eu acho que hoje em dia tem muita gente falando o que a gente tem que fazer. Exato. E a gente esquece de ouvir o que a gente já é. Então, o nosso processo foi simplesmente abrir as cartas e falar, Ká, tá aqui e tá aqui. Sim. É quase assim, quase não tem segredo. Eu vou falar assim porque, na verdade, é só a gente tirar todas as camadas, tirar todos os papéis e a gente encontra aquilo. Então eu fico muito feliz, muito honrada de ter feito parte desse primeiro episódio do Caminhos do Cuidado, porque é uma coisa que eu acredito demais. Se cuidar, é se conhecer, é se fortalecer, é respeitar quem você é. E num mundo tão agitado, é um desafio muito grande, mas a gente tem que levantar essa bandeira. Com certeza, Ká. Né? Por isso que você foi a nossa primeira convidada, porque pra mim não tem como falar em cuidado e não entender
quem a gente é, Uhum. como resgatar quem somos, né? Sim. E é engraçado que é o que eu falei, nesse processo que eu vejo, né, de cuidar, isso é muito pouco falado, né? Uhum. Isso é uma bandeira que não é levantada. Pois é. E por isso a importância de você estar aqui hoje pra levantar essa bandeira com a gente. Eu Que queria bom. agradecer, de verdade, Ká, por você ter Obrigada. aceitado esse convite. Foi, assim, muito importante, né? Tanto pra mim, como para o nosso podcast, tá? Você vê, Porque isso foi uma primeira bandeira tua falando. Isso é importante pra mim. Isso é o que eu quero fazer. Uai, então vai lá e faz. Exato. E aí estamos nós aqui. Exatamente. Então, eu fico muito feliz de ver isso concretizar. Fico feliz de ter sido um trampolim, assim, pra você falar: Cá, isso tá dentro de você, faz sentido você colocar isso no mundo. E eu espero que seja um sucesso absoluto, que passe por aqui muita gente Amém, boa. amém, amém. Que a gente fale, que você fale muito de cuidado, que a gente leve o cuidado em várias esferas. Exato, Né? Ká. É esse cuidado médico, né, técnico, é um Uhum. cuidado de escuta, é um cuidado de atenção, Vínculo, de vínculos, presença. de tudo. Então, que seja um caminho aí eterno. Ai, Ká, amém. Muito obrigada pelas palavras. Espero realmente que isso aconteça mesmo. E muito obrigada a todas as pessoas que assistiram, que acompanharam a gente aqui hoje. E esse foi o nosso primeiro episódio. E a gente se vê nos próximos.